Nessa esteira aí de utilização de jogadores e tudo mais, a gente tem falado muito sobre atletas do Cruzeiro que têm jogado todas, né? Sequência mais complicada, se tem algum jogador que precisa ser preservado. Imagino que para o duelo de hoje contra o Corinthians, ninguém vá descansar, né? Até porque é um jogo que a gente já tratou aqui do quanto ele é essencial para a sequência do trabalho e para uma recuperação do Cruzeiro no Brasileiro. Mas aí a gente tem a arte na tela, ó, com os jogadores, os titulares que têm jogado partidas consecutivas. E aí chama a atenção o Matheus Pereira, que jogou os últimos 10 jogos, todos como titular. O Gerson vem de 9 partidas como titular, Fabrício Bruno 8 jogos, Kaique 8 jogos e Lucas Romero 8 jogos também. O que diz pra você, Rafa, essa questão de utilização de jogadores repetidos e dá pra gente identificar que são lideranças desse time? Sim, lideranças técnicas, inclusive, né, nas suas posições. O Cruzeiro muito possivelmente queria, num primeiro momento no Campeonato Mineiro, ter mesclado muito mais alguns jogadores, mas a questão é que se complicou, né, com resultados ruins. E aí veio aquela sequência de vários jogos com os titulares para tentar se recuperar dentro do Campeonato Mineiro, confirmar a classificação. E, obviamente, você não vai gerir minutos de ninguém no Campeonato Brasileiro, né? Indo com força máxima, a gente tem um ponto e tá na lanterna, você imagina se o Cruzeiro não tivesse ido com força máxima. Então, é isso que explica essa sequência e já começa a dar seus sinais, assim, em alguns jogadores. O Samuca falou durante a nossa transmissão, a gente teve essa impressão aqui também, de um Matheus Pereira um pouco abaixo. E eu sinto que já é uma questão física, uma questão de cansaço. É um jogador que daqui a pouco vai precisar de ter essa pausa, assim. E aí os outros também, obviamente, mas começa a ficar muito claro no campo que, assim, não, o Matheus Pereira tem que jogar hoje, não existe possibilidade dele ser poupado, mas isso afeta o desempenho do atleta. E aí também não é justo a gente fingir que não afeta. Tem um pouco também da dificuldade de se substituir alguns atletas em alto nível, né? E aí dá para se falar do Lucas Romero, do próprio Fabrício Bruno, Matheus Pereira também. Esses caras ao longo da temporada vão jogar bastante, vão ter uma sequência pesada, mas assusta já no início de ano esses caras estarem com tantos jogos, né? Não acho que era o que o Cruzeiro inicialmente planejava, mas a fase condicionou muito. Mas fato é que são pilares desse time, né? E já tem um Gerson logo de cara se encaixando como pilar, né? E não dava para ser diferente pela qualidade dele, mas também pelo investimento que o Cruzeiro fez. Mas se tem que ter uma atenção maior com esses jogadores na parte física daqui para frente. São caras que dificilmente passam por muitos problemas físicos, o que é muito positivo, mas um início de temporada sempre precisa aí de cuidados maiores, né? E aí a gente tá batendo bastante nessa tecla do jogo contra o Pouso Alegre servir para que alguns desses caras tenham descanso. Isso é necessário, por mais que depois tenha uma semana cheia, mas é aquilo que você até gosta tanto de falar, Emerson. Não existe esse descanso Cumulativo. Exato, não existe isso. Então, até mesmo com a semana cheia pertinho de chegar contra o Pouso Alegre, é hora de segurar aí boa parte desses jogadores. Por exemplo, aquele jogo contra o Betim. Matheus Pereira que faz o gol, inclusive, né? Aquela coisa toda que foi. Ali era um jogo que, numa condição normal, se o Cruzeiro tivesse feito a sua parte, era pra gerir os minutos de muitos atletas, talvez até o próprio Matheus Pereira. Não era um jogo pra ir com força máxima, mas se a gente não ganha ali, a gente tava basicamente eliminado do Campeonato Porque perdeu Mineiro. pro Democrata, né? Exatamente. Se ganha no Democrata, era jogo pra time reserva mesmo. Um jogo que me incomodou muito o Matheus ficar até o final foi o jogo contra a URT. Porque o Cruzeiro tava ganhando por 2-0, aí o Tite tirou o Caio, tirou o Romero, mas aí ele faz uma troca de pontas que ele coloca o Christian e o Wanderson. Sim. E assim, tá, beleza, tinha tirado o Arroio, tá, mas não era pra Christian e Wanderson ali. E eu sei, o Cruzeiro tava com um a menos não, né? Os dois times estavam com 10, então tava equiparado ali. Mas aí o Matheus Pereira fica jogando de falso 9, sabe? Então, tipo assim, foi um desgaste muito grande que ele foi exposto de graça, jogando de costas pro gol. E o jogo tava tranquilo, né? O Tava, Cruzeiro em gente. cima, criando, até perdendo muitas chances, então dava pra tirar o Matheus. Ele perdendo muitas chances. Ele perdendo, exato. No primeiro tempo ele chutou, nossa senhora. Não estava numa noite feliz do ponto de vista técnico. Inclusive hoje é uma grande noite pra estar numa noite feliz, Por hein, favor, Pereira? gente. Faz gol, assistência e tudo mais. Sai no minuto 60, sendo aplaudido pelo estádio, assim, ó, pra poder relaxar. Minuto 60, tá tirando cedo, ué. Não,
eu tô pensando, você lembra aquele Cruzeiro e Corinthians do Brasileirão do ano passado? Sim. Eu tô com ele em mente aqui, ó. Tô com ele. Momento pede, hein? Tô com esse jogo em mente aqui. Tomara que se repita. O Cadu discordou de você aqui, Rafa. Tá todo mundo te elogiando? Não tá todo mundo me elogiando. Tenho certeza que não tá todo mundo me elogiando. Não, mas... Se tem uma coisa que não tem... Teve uma galera que tava aqui elogiando você, falando que você é a única pessoa sensata dessa mesa. Eu nem discordo muito não, porque aqui é tudo maluco. Não. Mas o Cadu falou aqui, ó, que o Matheus Pereira está com um rendimento diferente porque ele não está jogando como jogou no ano passado. O Jardim potencializou vários jogadores. O Matheus Pereira, o Vidal, o Caio Jorge, o Christian. O Tite está mudando isso. Um abraço pro Cadu, né? Lá do Fala Cruzeirense, super gente boa. Eu não enxergo daqui as fotos, mas é porque eu já vi essa foto dele outras vezes, então eu sei que é ele. Cara, eu não sei se eu concordo que é só isso. Futebol é multifatorial. Acho que pode ter uma questão do treinador e do encaixe do time. Mas eu entendo que o Matheus já fez participações melhores esse ano e que a sequência fisicamente pesa para um atleta como ele. O Matheus é um cara que se movimenta muito. E nesse último jogo ele estava muito facilmente sendo ali preso pela marcação. Tinha uma marcação individual. É Pajé? Eu esqueci o nome dele, gente. Magé, perdão. Camisa 5. Tava muito fácil. Assim, ele tava fazendo uma marcação individual e o Matheus não tava fazendo as movimentações que normalmente ele faz. Você pega os mapas de calor do Matheus, é um cara que tem ações com bola no campo inteiro, que se movimenta muito. E eu não acho que o cara decide assim, hoje eu não vou fazer porque eu não quero. Mas eu acho que tem uma questão física aí que vai pesando e 10 jogos de sequência é muita coisa. Nesse momento, né, da temporada é muita coisa. Tem outro jogador também que tá com 10 jogos de sequência como titular, que é o Cássio, né? Mas aí entramos naquela lógica que pra mim vale pra zagueiro também. Pra mim zagueiro não cansa. Goleiro não tem tanto cansaço mas físico, se o Matheus né? Cunha tivesse à disposição, certamente ele já teria tido alguns jogos, né? E algum o Cássio não teria ali, né? Não teria 10. E não é que o Otávio jogou mal, mas é que tem aquela coisa, né? Do Tite já conhecer o Matheus Cunha, já ter trabalhado com ele no Flamengo. Mais provado. Já tinha tido jogos importantes no profissional, né? Uma quantidade importante. Otávio, jogou mais de 50 partidas lá no O Otávio estreou Flamengo. Agora, né? Ainda tá começando ainda. Mas são esses, então, os nomes. E aí a gente pensa no Cruzeiro alternando, dando uma segurada em alguns no jogo do final de semana, né, gente? Hoje é até a última gota de gasolina aí que a gente tem que ganhar esse jogo. E por isso incomoda tanto o gol, né, que a gente sofreu lá. Primeiro porque foi desnecessário o pênalti, e segundo porque com 2-0 você tem mais tranquilidade para gerir esse time, porque tem um problema também que o Cruzeiro você tira alguns jogadores e ele não tem correspondido, mesmo em partidas do Campeonato Mineiro de adversários mais frágeis. É muito difícil hoje, né, eu falar para você assim, a gente vai pro jogo sem o Romero e sem o Matheus Pereira e sem o Caio Jorge. Eu sei que o seu nível de confiança vai diminuir, mesmo que seja um adversário como o Pouso Alegre, por exemplo. Você vai ficar meio receoso. E olha que eu gosto de um time reserva. Eu gosto. Eu seguindo aquela lógica de é bom xingar jogadores diferentes. Escravos. Eu gosto de time reserva, time mesclado. Eu tenho essa queda, eu tenho esse defeito de caráter. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas. Beleza? Tamo junto, como diz o patrão. Vamos que vamos!